Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia a todos. E a gente começa falando de dois julgamentos importantes que serão realizados hoje à tarde pelo Supremo Tribunal Federal e que impactam diretamente no governo Bolsonaro e, quem sabe, lá na eleição de 2022. Bom, é a instalação da CPI da Covid, que de fato ocorreu ontem. O Supremo Tribunal Federal, por meio de um ministro apenas, Luiz Roberto Barroso, determinou a instalação da CPI ontem e agora os trabalhos vão começar, mas hoje o plenário julga esse fato, se o Supremo pode determinar a instalação de uma CPI. E o outro julgamento que vem na sequência é sobre a situação do ex-presidente Lula, uma decisão do ministro Edson Fachin, que anulou condenações do ex-presidente na Lava Jato, com isso ele voltou a ficar elegível, e todos os processos contra ele saíram de Curitiba e foram para Brasília. O plenário do Supremo também se manifesta sobre esse assunto. A gente acompanha tudo em tempo real. E o senador Randolfo Rodrigues, autor do requerimento para a criação dessa CPI da Covid, defende o início dos trabalhos daqui a 2 semanas, de forma semipresencial, e torce para que o senador Tasso Gereissati assuma a presidência da comissão com relatoria de Renan Calheiros. Ele deu uma entrevista agora cedo ao Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado. A pressão do presidente Bolsonaro contra a comissão acabou não surtindo efeito, né? O Senado ontem oficializou a criação da comissão. Além de ações e omissões do governo federal, as investigações vão abranger os repasses de dinheiro para estados e municípios. E sobre a pandemia, mais uma preocupação, além do avanço da Covid, é com o atraso na segunda dose da vacinação por parte de 1,5 milhão de brasileiros. Esse alerta foi feito pelo próprio Ministério da Saúde. 1,5 milhão de brasileiros estão com a segunda dose em atraso, porque não teriam comparecido aos postos de vacinação. O Ministério pede que eles compareçam para tomar a segunda dose. A pandemia segue avançando. Nas últimas 24 horas foram 3.687 mortes, de acordo com o consórcio de imprensa. Em toda a pandemia agora, o Brasil tem 358.718 mortos, e chama atenção o seguinte: em 13 dias apenas do mês de abril, este mês de abril já é o segundo pior de toda a pandemia, perdendo somente para o mês passado, março. Só que abril ainda não acabou. Em uma década, o Brasil teve ao menos 2.000 mortes de criança de até 4 anos por agressão. O caso Henri, o garoto Henri, lá do Rio de Janeiro, acaba mostrando riscos desse tipo de violência doméstica. O Estadão traz hoje um levantamento de que, para cada óbito registrado dessa forma, especialistas apontam outros 20 subnotificados. Os dados da mortalidade de 2020 ainda são preliminares, não foram consolidados, né? Falta ainda alguma coisa a entrar nessa conta, mas os especialistas acreditam que o isolamento social adotado na pandemia também tem exposto mais as crianças a mais violência doméstica. No esporte, destaque para a final da Recopa Sul-Americana, hoje à noite em Brasília, no estádio Mané Garrincha, entre o Palmeiras e o Defensa e Justiça da Argentina. Esse jogo é entre o campeão da Libertadores, Palmeiras, e o campeão da Sul-Americana, o Defensa e Justiça. Jogo de ida lá na Argentina, o Palmeiras venceu por 2-1 e joga por um empate hoje. Também em Brasília, ontem, o Santos se classificou para a fase de grupos da Libertadores, 2-2 contra o São Lourenço da Argentina, depois de uma vitória lá em Buenos Aires por 3-1. E tem todos os detalhes do Paulistão, com essa tabela confusa, com a retomada dos jogos, que aos pouquinhos vão sendo divulgados pela federação. Você confere os jogos lá no portal do Estadão. Bom, e a gente fecha falando sobre uma confirmação do Pentágono, que são reais as imagens divulgadas em um vídeo sobre OVNIs, 2021, OVNIs no céu da Califórnia, nos Estados Unidos. Em abril do ano passado, o governo americano havia retirado o sigilo dos vídeos gravados de um navio da Marinha. O vídeo foi publicado pelo documentarista Jeremy Corbell, que no seu Twitter, na semana passada, gerou muita comoção. E nessas imagens gravadas com equipamento de visão noturna, é possível ver ao menos 3 objetos triangulares no céu, parecendo pirâmides voadoras, segundo o que observou. Um deles parece emitir alguma luz que fica piscando. E 2 vídeos é possível ouvir a reação dos responsáveis pela gravação, que parecem assustados, inclusive com a velocidade do movimento dos objetos. Um deles questiona se aquilo poderia ser um drone.
O Departamento de Defesa dos Estados Unidos diz apenas que o registro está entre as pesquisas em andamento. Então, ainda há muito a se descobrir sobre essa aparição no céu da Califórnia. Estas e outras notícias deste ou de outros planetas se acompanham nas plataformas do Estadão. Uma boa quarta. Até amanhã. Até amanhã.